Também era uma igreja muito próxima da minha casa, minha família é profundamente religiosa, os meus amigos também. A gente, então, tive uma experiência simples, muito simples, de quem trabalha no campo, mas uma família muito sólida, onde reinava um amor verdadeiro, uma coisa bela, a questão afetiva muito sólida, por um lado. Por outro lado, meus pais... O meu pai já faleceu há 5 anos atrás, minha mãe ainda está viva, mas profundamente religiosos, certo? Era impossível pensar em faltar à missa. Meus pais iam todos os domingos, ai de nós se dissesse não. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 8, 9 anos, até menos nessa época. E aí a missa era 8 horas da manhã, lá no sul é frio, né? A gente não queria ir, né? Meu pai, nada disso, levanta. A gente não queria, ali ela tirava o cobertor. Às vezes pegava até pela orelha. Botava pasta de dente na escova, levava eu e meu irmão no banheiro, escovar os dentes. A minha mãe fazia com as meninas, e meu pai com os meninos. Depois todos íamos à igreja, certo? E lá na igreja, meu pai, eu sentava perto do meu pai, eu e meu irmão, e as minhas irmãs perto da minha mãe. Se alguém fizesse bagunça, ou eu um pouco agitado, meu pai fazia assim, ó, toque na cabeça. Todo mundo do lado dele, atenção na missa, todo mundo. Mas para dizer, uma experiência de fé muito sólida e meus pais nunca, é verdade, meu pai até morrer, ele não faltava absolutamente às missas. E tinha um homem de uma dignidade, de um caráter, de uma honestidade que até me comove só de pensar, entende? Só para dar um pequeno fato. Falar uma pequena coisa. Meu pai tinha comprado o sítio naquela época, isso há 50 e poucos anos, não, 50 anos atrás. E normalmente pagava a prestação no final da colheita, né? E ele era honestíssimo. E aí teve uma chuva de pedra e praticamente a lavoura ficou toda estragada. E meu pai nós rezávamos o terço todos os dias, pedindo que acontecesse alguma coisa, para que a gente não perdesse o sítio, porque tinha que pagar a prestação no final do ano, aquela coisa toda, e ele não tinha dinheiro. E aí um senhor lá, Antônio Petróscio, que era um polonês, que havia até fugido da guerra no passado, e morou lá, e era muito rico, tinha uma fazenda muito grande, gostava muito, muito do meu pai. Um domingo, estávamos em casa almoçando, eu lembro como se fosse hoje, ele chega com uma bolsa, uma sacola de plástico, de papel marrom, e meu pai foi lá falar com ele, e depois de uns 15 minutos, meu pai voltou chorando, dizendo, olha, nós rezamos tanto pedindo a Deus que nos desse uma luz, que nos ajudasse. Seu Antônio Petróscio, que veio aqui, trouxe o dinheiro que eu precisava para pagar a prestação do sítio. Não sei quem falou para ele. Eu queria que ele cobrasse juros. Não, Sr. Benedito, o senhor paga quando o senhor puder, quando tiver uma boa colheita. Isso para dizer que um homem honestíssimo, de um caráter... Que rezava e via a ação de Deus na vida. Exatamente. Bonito. Então é bonito demais. Só para dar um exemplo, como eu fui educado, eu cresci vendo isso, né? Um pai assim, uma mãe religiosíssima e caridosíssimos. Por exemplo, se tivesse uma família com dificuldade, meus pais davam um jeito de ir no mercado, comprava as coisas, não deixava as pessoas ficarem sem ajuda. Isso para dar um exemplo da formação que eu tive desde o início e o tipo de família que eu tive, né? Graças a Deus. Quer dizer, com um caráter e uma religiosidade muito firme, né? Isso. Apesar de serem pessoas simples, como o senhor estava dizendo, simples. que falava até nós vai, nós trouxe, mas de uma firmeza de caráter.